vamos falar com o Maurício Bellinello, porque ele tem os preços da soja, tem as cotações. Então vamos para falar de mercado de commodities com o Maurício Bellinello. Mas antes, Davi, deixa eu ver como é que estão os preços em tempo real nesse instante lá em Chicago e Nova York. Enquanto isso, você faz a conexão com o Maurício. Olha aí, soja 14,05, perdendo 0,63%. O milho 2,77 de queda a 5,83. Trigo 2,32% no trigo a 6,26. Café 1,77% de queda a 188,20. O açúcar está em alta de 1,70 a 26,96. Algodão em alta de 1,85 a 79,81. O petróleo em alta de 0,43% a 74 dólares com 61. E o ouro 0,20 de queda a 1.991 dólares. Como é que está o câmbio, Davi? O dólar está em queda de 0,65% a 5,01. E o Ibovespa? Muito bem, o Ibovespa em leve alta de 0,21% a 102.525 pontos. Muito bem, vamos levar isso ao Maurício Bellinello, nosso especialista em commodities, que tem um viés, né, que é fazer a defesa do produtor nas bolsas, através de travas, em cima de opções sobre o mercado de futuros. Vamos ouvir o Maurício também sobre a situação da economia brasileira, essa questão da inflação. Então, mercado de commodities no ar, Davi. Maurício, muito boa tarde, obrigado pela antecipação do horário. Fala, João, boa tarde. Sempre por aqui, João. Bom, Maurício, você tem os gráficos da soja. Não adianta ficar falando que nós avisamos que ia cair e tal. O importante era ter feito travas lá fora. Agora, bem antes, né? Agora não adianta estar em cima do dinheiro, como se diz, né? Dentro do dinheiro é muito caro fazer travas. E a expectativa, a perspectiva para o produtor, o que você tem para dizer, Maurício? Como é que estão os gráficos mostrando como é que fica a soja para frente? Bom, a realidade está se impondo, obviamente, né? A safra brasileira vem grande, a safra americana vem grande, a não ser que venha uma quebra ainda inesperada por parte do clima nos Estados Unidos, né? O plantio já está começando por lá. Então é muito importante que os agricultores entendam que não adianta querer forçar o que não pode ser forçado, né? O que está acontecendo especificamente agora, João, a gente chama de boca do jacaré fechando. Ou seja, o contrato novembro, que é o contrato da safra americana, ele quase não está se mexendo. Quem está se mexendo são os contratos curtos, ou seja, os contratos da nossa safra estão caindo numa velocidade muito mais rápida para encontrar o preço do contrato novembro, que nesse momento permanece em 12,60, 12,58 nesse momento. Ou seja, quem está caindo com força mesmo, ou com maior força, são os contratos mais imediatos, João. Ou seja, o que está aparecendo é que a gente chama de sazonalidade de queda da soja, que deveria começar lá no final de maio, está se antecipando. Porque tem muita gente vindo comprar soja no Brasil ao invés de comprar nos Estados Unidos, porque o preço está muito baixo aqui. O que acontece? Isso pressiona o preço do bushel. Menos gente comprando nos Estados Unidos, o bushel em queda. Só que tem um detalhe importante, o basis no Brasil parece que segurou. Ou seja, essa queda que a gente está enxergando agora no bushel não está sendo acompanhada por uma queda de mesma proporção no basis. Ou seja, até o presente momento, isso começa a soar, na minha opinião, mais como uma boa notícia do que como uma má notícia. O problema é que para a maioria dos agricultores pode simplesmente não dar tempo de esperar esse mercado normalizar, porque ele só deve realmente ter algum fôlego melhor de compra, João, lá para agosto. E sabe como é que eu sei disso? Muitos bids, muitas ofertas de compra que têm sido feitas para milho ou para soja, estão começando a pagar, às vezes, no milho, R$6 mais caro, simplesmente para receber em outubro, ao invés de agosto. Ou seja, o contrato, quem está vendendo para outubro em algumas praças, está recebendo R$6 a mais por saca, o milho. Bom, então, no caso da soja e do milho, então, quem tiver a alternativa de carregar as suas vendas, as suas entregas para frente, seria uma solução, né, Maurício? Teria que avaliar custos, né? Porque isso não é de graça, carregar, você precisa pagar o seu silo, essas coisas. Mas os indicativos que eu tenho visto no Rio Grande, na Bahia, no Mato Grosso, né, são de que
compradores estão cada vez mais interessados na nossa entre-safra do que na safra. Ou seja, claramente existe uma potencial, por enquanto potencial, pressão de compra mais à frente. Ou seja, quando a safrinha acabar de entrar, quando a soja brasileira acabar de entrar, quem provavelmente, essa é uma indicação, não é uma tendência garantida ainda, mas as indicações mais breves são essas. Quem eventualmente tiver os meios financeiros e técnicos para conseguir proteger o preço, no caso de Chicago, e poder segurar esses produtos, é capaz de que viavelmente possamos ter uma solução melhor à frente. Tá. Outro componente importante no preço da soja é o dólar. O dólar hoje em torno de R$5. Qual é a tendência? A tendência é queda, João. Eu continuo mantendo isso para mim aqui, lembrando, né? Ele já veio de 5,50 para 4,90 semana passada e agora está em R$5. A partir de agora, muito mais queda, talvez não tenha muita condição, porque já caiu muito, né? Nesse momento, foi o que eu falei, meus clientes que tinham proteções montadas lá em cima, 5,60, 5,70, saíram das proteções, porque essa faixa de preços já é uma faixa muito boa, tá? Agora, eu pessoalmente acho que voltar para casa dos 5,30, 5,40, 5,50, só se a situação nos Estados Unidos ficar muito pior. E detalhe, não é qualquer pior, tem que ficar bem pior mesmo. Por quê, João? Esse mês, acabou de sair um dado, inclusive, esse mês agora aqui é a maior queda em volume de carga transportada em caminhão nos Estados Unidos desde a crise de 2008, João. Bom, nós temos outras condições também que atemorizam e preocupam os produtores, porque o que o Maurício está dizendo é focado nos produtores, mas nós temos a economia mundial. Vou pedir para o Davi colocar a manchete do Notícias Agrícolas, onde ontem o preço do petróleo caiu acentuadamente por temores de recessão dos Estados Unidos. Então, esse sentimento de recessão voltou aos Estados Unidos, que é a locomotiva mundial. Qual é a dedução que isso pode trazer para os brasileiros, o Maurício Belinello? Olha que interessante, a demanda por diesel caiu muito nos Estados Unidos por causa da queda na demanda por caminhões. Obviamente caiu o preço do petróleo. O mercado está precificando uma crise à frente. Detalhe, a Petrobras nesse momento, João, já poderia baixar o preço do diesel em quase 17% agora, se ela quisesse, por causa da queda no preço. Ou seja, para o agricultor brasileiro, para o brasileiro médio como um todo, isso é só a convicção ou a confirmação daquilo que a gente tem falado há tanto tempo, de que uma recessão está chegando e que provavelmente uma pressão de queda nos principais insumos originários, no petróleo principalmente e no gás natural, no caso dos fertilizantes, se avizinha, né? Obviamente isso pode para alguns ser uma oportunidade e para outros ser um problema, João. Bom, tudo isso nós estamos colocando e relatando os fatos que estão acontecendo nesse instante nos mercados mundiais, mas ao mesmo tempo, graças ao apoio que o Maurício Belinello nos traz e nos dá aqui no Tempo e Dinheiro, nós temos uma alternativa para os produtores. Claro que não nesse instante, né? Que é fazer hedge, fazer proteção de preço. Né? Agora nós estamos falando fora da porteira. Não é vender antecipado, não é o mercado de futuros propriamente dito, mas sim é um derivativo chamado opções. Opções é um direito de você vender ou comprar num preço garantido através de um contrato. É disso que se trata, só que você tem que fazer quando os preços do prêmio estão baixos, lá atrás, não agora está muito caro. Bom, para você entender tudo isso, como a gente está sempre informando, nesse sábado a gente inaugura e dá início à 11ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities com o Maurício Belinello, onde o produtor pode aprender, porque é um curso de introdução, né? O caminho das pedras, como é que faz para fazer a entrada na bolsa, na corretora americana, como é que faz para mandar o dólar, como é que faz para receber, é difícil, é fácil? Eu posso antecipar que é uma brincadeira de criança para fazer essas posições. Agora, o produtor brasileiro precisa saber qual é o melhor momento para ele. Ele tem que ter, né, uma planilha de Excel, ver suas margens e dizer, esse preço está bom, vou assegurar. Se os preços subirem, você perde o prêmio. Aí você fala, ainda bem que eu perdi o prêmio, porque os preços subiram. E se ele cair, você está travado. Essa é a essência do nosso curso, né, Maurício? Exatamente, João. A ideia é trazer para o agricultor, obviamente que é um curso de introdução, são os primeiros passos nessas estratégias, mas o que a gente sempre fala, né, João, é trazer para o agricultor autonomia nesse processo, né? Porque hoje ele é movido por notícia, por opinião, por ouvir dizer.
né? E isso não é bom, nunca vai ser, né? E, portanto, trazer capacitação para o agricultor, né, é a grande ideia desse curso. Lembrando que é um curso de introdução às opções agrícolas, Nova York, Chicago e B3 também, porque você também pode defender seus preços, principalmente boi gordo, e milho e café, aqui no Brasil, né, diretamente na Bolsa de Valores de São Paulo ali. Então é muito importante você que quer participar então desse curso de introdução. Já estamos com quase 80% das vagas preenchidas já, João. Então você é bom correr. Quem está no grupo lá, o grupo silenciado, é bom se inscrever, porque estar no grupo não quer dizer que você tem vaga. Você precisa confirmar sua inscrição. Então você que ainda não está no grupo, manda uma mensagem de texto por WhatsApp, nesse telefone que está na tela, tem que ser de texto. Para a Kátia, ela vai te passar maiores informações, te colocar nesse grupo e eu estou mandando o link somente dentro do grupo. Nenhum outro lugar vai ser possível realizar inscrições. E é isso, João. Sábado agora, a primeira de 3 aulas ao vivo, 5 horas da tarde, horário de Brasília, onde eu fico até a última pergunta, respondendo dúvidas dos nossos queridos agricultores. Lembrando que tem 10 aulas já gravadas e você também vai poder assistir todas as aulas Tira Dúvidas, as últimas 3 turmas, João. É isso, vamos revolucionar o agro da porteira para fora agora. Já formamos 1.300 alunos, produtores. 1.600. Produtores que não... 1.600. Quanto? 1.600. 1.600, que maravilha. Enfim, assim, são produtores que não são especialistas em economia, que não têm instrução superior, que não precisam falar inglês, basta ter interesse de aprender, porque são 10 aulas gravadas. Qual é a influência do petróleo? Maurício explica. Qual é a influência? Precisa saber, né? As commodities se cruzam e afetam o preço da soja, por exemplo, do milho, do boi, enfim, de todas as commodities. Mas olha que interessante, é importante a gente destacar isso. O que nós fazemos é dar o caminho das pedras para o produtor fazer uma operação de trava no seu celular direto numa corretora americana. É como se você estivesse falando na loja da esquina, por exemplo. Tão simples assim. Agora, aqui no Brasil, você pode operar também na B3, pode fazer travas na B3 de milho, que tem liquidez, e do boi gordo, que nós estamos fazendo, estimulando ter boi gordo. Só que é em reais, então é bem mais fácil. Só que, infelizmente, porque os produtores ainda não estão nesse mercado, não aprenderam a fazer isso, eles impuseram, a Bolsa impôs uma dificuldade, que você precisa de uma corretora para entrar, porque lá no caso da Bolsa de Chicago, você entra direto. Você fala direto com a corretora, dá ordem e o computador vai em frente. Aqui não, você precisa de um intermediário. Só que para você ter uma relação mais barata com o seu intermediário, você precisa saber. Então, boi gordo e milho você faz aqui no Brasil, mas você precisa saber o que você quer, qual é o vencimento, qual é a posição que você quer, ou seja, dizer para o intermediário, dizer assim, eu quero aquela posição. Aí você consegue um prêmio mais barato. Essa é a dica, né, Maurício? Exatamente, João. E no final das contas, trata-se de querer, né? Porque, de novo, ninguém vai bater na sua porta para te salvar, no sentido, você precisa querer fazer, começar, né? Ah, mas não deu certo, tomei um atropelo esse ano, tá bom, e o ano que vem? E o outro? Você vai ficar esperando até quando? Porque no final das contas é muito bom lembrar. A Cargill, a Bunge, a ADM, eles fazem isso todo dia. E eles não vão esperar você começar a fazer para parar de tirar dinheiro de você. Cada um decide o que quer fazer de si. Então, o que eu quero que realmente os agricultores entendam é isso. Se trata de autonomia. Você trazer para si a responsabilidade da comercialização completa. Lembrando, esse curso de introdução vem para apresentar os primeiros passos desse caminho, o início da trajetória, para que vocês possam se capacitar rumo a uma revolução no agro tão esperada, que agora é a revolução da porteira para fora. Bom, para encerrar mesmo, assim, só para lembrar que nós estamos falando que esses preços poderiam cair, a gente gritava que façam hedge, faça proteção, eu mostrava o meu cavalinho, o Vlamir falava, só que tudo isso aconteceu, vamos dizer assim, 6 meses antes, quando a soja estava em R$200, ou chegou a $17 por bushel em Chicago, ficou um bom tempo com $15, o Maurício Bellinello falava, gente, tá bom esse preço, pega esse preço, trava aí, põe no bolso. Mais do que isso, trave o câmbio, o dólar, ele pode cair, estava 5,70, 5,74. O próprio Maurício, que faz operações para clientes que ele atende especialmente, tem gente entregando soja agora a quanto, Maurício? No composto, a 170? Né? 170, 180, 190, porque travou o dólar a 5,70. Se você tivesse 60 centavos a mais por dólar hoje, quanto seria a sua soja, né? Então, assim, é um outro mundo, para muita gente é um outro mundo, por que a gente sabe disso?
Porque enquanto que nos Estados Unidos 90% dos produtores fazem isso com a maior tranquilidade, eles não piscam, né? Antes eles travam o melhor preço e deixam depois as coisas rodarem, aqui no Brasil não chega a 5% quem faz isso. Mas, enfim, já formamos 1.600 alunos, estamos com a nossa classe quase lotada, temos hoje e amanhã para você confirmar as reservas, quem fez reservas, e no sábado, primeira aula para você tirar dúvidas. Como é que é mesmo? Vai para onde? Eu posso fazer isso? Porque, lembre-se, o boi gordo esteve a R$350, 340. Hoje não passa de 260. O milho, né? Vai a R$100. Milho hoje, base Porto, R$60. E a soja, então, né? R$120. Isso. É bom a gente se preparar, porque isso vai acontecer de novo, né, Maurício? Vai, porque, de novo, o mercado é cíclico, né, João? Assim como a pecuária tem seu ciclo, a soja também tem, né? O açúcar também tem, todos eles têm. O agricultor sabe disso da porteira para dentro, entende como ninguém. Mas não adianta o Brasil produzir recordes e atrás de recordes de produtividade por hectare, mas que na hora da venda todo esse dinheiro vai embora na forma de lucro para trading. Gosto de lembrar que o ano passado a Cargill, com 156 anos de história, registrou o maior lucro da história dela, em 156 anos, né? Sem produzir 1 quilo de soja. Curioso isso, né? E ela faz hedge todo dia. Ela não trabalha 1 segundo desprotegido. Pensem nisso. Será que a Cargill está tão errada assim? Ou talvez falta uma parte do conhecimento para o agricultor poder competir de igual para igual com a Cargill do ponto de vista estratégico? Não perca essa oportunidade, o telefone está à sua disposição, 019-98907-8047. Maurício, muito obrigado por enquanto, estamos à disposição para maiores informações e vamos em frente, até amanhã. Até amanhã, João. Um grande abraço a todos.